Boa noite, então, Marininha, Gregório, pessoal, estou vendo as carinhas ali. A live 25 do Colin Lee, sem dúvida, para mim, foi dos momentos mais intensos da minha carreira. Dividir a live 25 com vocês. E foi super, super forte para mim. E fico feliz por isso. É um documento que está aí, né? Se o YouTube permitir, mas enfim, salvei também, ele está para a eternidade, a gente vai levar sempre. Assim. E acho que é bonito. Eu estou começando a live sobre Gary Ansdell falando disso, porque eu vou fazer uma transição suave entre Colin Lee e Ansdell, e eu acho que a gente vai unir mais pecinhas ainda hoje. E tudo isso, lembrando, vem de um e-mail importante da Marina, sobre semelhanças, diferenças, paradigma, modelo e tal, bem importante. Então, hoje é a intenção de apresentar um quarto exemplo da segunda geração de praticantes músicos centrados, e não à toa eu faço essa transição, ela já é simbolicamente importante, porque ela é suave. Por que é suave? Porque Gary Ansdell é muito amigo do Colin Lee. Porque Gary Ansdell e Colin Lee, principalmente Ansdell, muito amigo do Ken Hagan, e toda essa geração é a geração que me antecedeu, né? Antecedeu, se a gente está fazendo esse projeto que está fazendo no ICD, está amadurecendo e aí envolvendo Gregório, Carol, Marina, Isabela, né? Envolvendo aí uma futura formação músicos do modelo músico centrado, porque a gente veio desse lugar, né? É um lugar muito sólido. Então, é uma transição suave que vocês vão entender. E eu começo essa transição suave para a live do Gary Ansel, a live 26, com a carta que eu recebi do Colin Lee pós-live 25, e o que ele escreve para mim, óbvio, porque a gente trocou e-mail, eu quero estender para a Marina. Carta-resposta live do dia 29 de setembro de 2023. Querido André, estendo a Marina, obrigado por compartilhar comigo a tua apresentação sobre o Francis e sobre Music at the Edge. Não falo português, mas pude perceber o engajamento das pessoas quando vi a gravação. Fiquei muito... E realmente o clima da gente estava intenso. Né? Não falo português, tá? Fiquei muito feliz que mostraste extensas sessões das improvisações. Eram realmente sinfonias e poemas improvisados. Fazia tempo que não as escutava. Foi bacana. O motivo da Live 25 fez o Colin Lee voltar para o Francis. Né? E não esqueçam que quando o Colin Lee pede autorização para o Francis para divulgar esse material, o Francis disse, claro, eu quero que seja o meu legado. Ele sabia que ele ia morrer. Né? Prestaste um grande serviço à jornada de Francis através da tua apresentação. Sei o quão orgulhoso Francis teria ficado sabendo que agora seu trabalho pode ser reconhecido na América Latina. Obrigado, Colin. Bonito isso, né? E aí, com essa carta, a gente fecha o caso Francis, fecha aqui para a gente, né? Mas ele está eternizado em língua portuguesa para a América Latina. Ô, André, quero só agradecer isso, a extensão a mim, mas dizer que no meu coração, acho que essa live 25 foi para mim só um aprendizado, como todas essas pessoas que estão aqui. Eu sinto que eu não fiz muita coisa. Mas aprendizado para mim também, sabe? Quando a gente tem a oportunidade, como vai ser hoje também, eu selecionei 2 casos clínicos, sobretudo para eu trazer, eu fico como um instrumento aqui para trazer uma contribuição desses nossos colegas sensíveis, né? E da maneira mais fiel que eu posso, tanto na tradução como na transmissão. O Gregório me fez um elogio dizendo que achou muito bem transmitido o processo, e essa é uma intenção, porque senão ele pode ficar distante, né? E eu não quero isso. Eu quero me aproximar e aproximar vocês de uma sensibilidade que eu sei que esses caras têm, e a importância que eles atribuem para a música, e é por isso que a gente está junto aqui. E é por isso que existem as lives, né? Então, também, Marina, quando eu mergulho, é um aprendizado para mim também. E eu já tinha lido Francis, mas aí voltar
e junto com vocês, pelo amor, pá, foi forte. Mas que bom que tu te tocou também, que está muito motivado. Vamos agora entrar no início, na abertura do livro Music at the Edge. Depois eu vou apresentar a obra, uma síntese da biografia do Gary Ansdell, e que tem uma obra vasta. Mas eu quero focar no trabalho de 95, que é o trabalho chamado Music at the Edge, que lança, né, o Music for Life, né, André? Desculpe, Music for Life, música para a vida. Esse ato falha é bom, né? Eu conectei os dois e estão bem conectados, vocês vão ver. Mas eu falei para o Gregório agora, que estava nos salvando, né? Para quem vai assistir a gravação agora vai ficar surreal, mas aqui deu um problema no Zoom da Marina e o Gregório nos resgatou ali para permitir a live. Enfim, vamos lá. Eu falei para o Gregório, que bacana, porque vão ter surpresinhas para ti também, assim. E eu vou comentar com ele por que eu falei isso, assim. Então, Music for Life, tá? E a abertura desse livro, ele escreve o seguinte, sobre o Francis. Vou devagarinho, porque eu acho que é dos textos mais bonitos da nossa literatura. Assim. Gary Ansdell falando. Há alguns anos eu participei de um congresso. O evento tratou diferentes maneiras de como a música poderia auxiliar pessoas com doenças terminais. O musicoterapeuta Colin Lee apresentou o processo terapêutico que havia realizado em um período de 3 anos com Francis, que recentemente havia falecido em consequência da AIDS. Francis possuía formação em piano e, por vezes, as improvisações de Lee e Francis assumiram proporções sinfônicas. Colin apresentou esse material musical sem oferecer explicações ou interpretações. Isso é muito bonito. Isso é muito Gregório, assim, né? Quando a gente está, quando o Gregório fala de Zuckerkandl, né? Simplesmente mostrou grandes trechos de músicas que haviam sido improvisadas com Francis. Também apresentou algumas falas de Francis sobre a experiência de ser paciente de musicoterapia. A maior parte da plateia do evento não fora composta por músicos e musicoterapeutas. Testemunharam o poder da música e a relação dessas duas pessoas com ela. Por fim, Colin apresentou um trecho da improvisação da que seria, e ele e Francis sabiam, a última sessão de Francis, dada a saúde bastante fragilizada de Francis. A peça criada apresentou oitavas que foram decrescendo em intensidade e pulso, como o enfraquecimento de um coração. De súbito, a audição fora interrompida e centenas de pessoas seguraram a respiração. A música havia explicado por si. Ali não foi somente música, senão sendo tocada e escutada. Música ali viveu. Esse é o Gary Ansdell. Eu tive a sorte, como ele é muito amigo do Ken Egan, ele foi visitar a Filadélfia e o Ken Egan o convidou para dar uma aula informal para os doutorandos. Então, eu tive uma aula com o Gary Ansdell, onde, sobretudo, ele ficou à disposição para conversar com a gente, para a gente, enfim, conversar com ele sobre Music for Life, sobre a carreira dele e tal. Foi muito bacana, muito doce. Também na abertura do livro ele cita 2 autores, Charles Ives e Zuckerkandl. E aí agora eu vou pedir para vocês assim, façam um esforço tanto na parte de texto como na parte musical que eu vou mostrar. Eu inclusive se ele não num dos casos clínicos não tem partitura. Então eu tirei os temas, estou com o violão do lado aqui, e dentro do tempo que a gente tiver, eu quero tocar e quero que a gente pense em tudo que eu e o Gregório já apresentamos antes, assim. Audrey, Edward, Terry,
Então, isso que eu falei para o Gregório, que seria uma surpresinha bacana. Assim. Sobre Charles Ives, ele cita: a música não representa a vida. Música é a vida. De novo, eu não tô, aqui eu não estou brincando, viu? Assim, de novo, isso é muito gregoriano, isso é muito brandalisiano. É isso que a gente, nessa tecla, a gente tem batido em várias e várias e várias e várias lives. Então, vamos lá de novo, galerinha. Quando Gary Ansel, segunda geração de musicoterapeutas praticantes da musicoterapia musicocentrada, depois eu falo da biografia, mas ele vem da Northrop Robbins britânica. Quando esse cara cita Charles Ives, vamos junto. Não, agora é fala minha. Ele está nos remetendo a pensar no quê? Antes de pensar em Zucker, ele está nos remetendo a pensar na exploração 4 de Healing Heritage, a vida dos intervalos. Então, vão juntando, porque eu e o Gregório, a gente pontua isso. Não é metáfora, não é simbólico. E aí a gente vai lá para o nosso portal de Zucker, e aí lá vocês têm todo esse arcabouço, todo esse alicerce para voltar para Charles Ives e voltar, então, para um pensamento teórico, filosófico, teórico, prático de Gary Ansdell. Agora só estou focando nele para citar isso aqui. Do Zucker Kendall. Bonito isso. Eu tinha traduzido, mas eu não tirei cópia, eu vou traduzir agora na hora. A última palavra, ou a última autoridade, no entanto, permanece a música em si. Olha que lindo. Isso é Zucker Kendall. Tudo que for dito nesse livro será provado como certo ou errado, não por acordo ou desacordo com alguma teoria ou com outra, mas de acordo ou desacordo com os fatos da experiência musical. Só unir, né? Música não representa a vida. Zucker Kendall, a música não representa o externo. A música está em si. Bora. Gary Ansdell, músico-terapeuta Northrop Robbins britânico, mais de 30 anos de experiência nas áreas de saúde mental adulta. Aqui nós vamos ver, diferente de neurodesenvolvimento infantil, a gente vai ver saúde mental adulta e também o coma. Eu extraí um dos exemplos clínicos, uma pessoa em coma. Nos últimos anos, também dedicando-se aos cuidados paliativos e ao desenvolvimento da musicoterapia comunitária. Diretor de educação da Northrop Robbins no período de 2008 a 2015. Professor da Exeter University, Inglaterra, e University of Limerick, Irlanda. Autor de Music for Life, aspectos da musicoterapia criativa com clientes adultos, 95. Em 97, 2001, escreveu sobre musicologia e musicoterapia. Em 2002, no Voices, publica sobre musicoterapia comunitária. Em 2004, com Mercedes Pavlicevic, que é da África do Sul, Community Music Therapy, musicoterapia comunitária. Prefácio do Evan Hood e participação de 13 musicoterapeutas de 7 países. Em 2010, em coautoria com Rachel Verney, que eu já citei, tá? Rachel Verney, que fez o livro para ele, com ele, sobre conversações sobre musicoterapia Northrop Robbins. E foi a última supervisionando do Paul Nordorf. Conversations on Northrop Robbins Music Therapy. Também em 2010, com Stig, Noruega, Cockhavit Elephant, Noruega, e Mercedes Pavlicevic, África, escreveu Where Music Helps, onde que a música auxilia, Community Music Therapy in Action and Reflection,
musicoterapia comunitária em ação e reflexão. Ao ver do Gary Ansdell, musicoterapia criativa, 2 pontos. O foco do trabalho e qualquer explicação é fenomenológico, sem necessidade de palavra, mas permitindo que a música signifique-se. A improvisação faz ser possível o contato musical, estimula o diálogo e permite que um processo criativo desenvolva estruturas. Dá para entender isso, dá para ligar, a gente pode ir relacionando devagarinho, se eu estou ajudando aqui um pouquinho, quando a gente pega a live da Conditioned Child e a gente pega lá, desde Zucker, chegando em Gregório, todo Homo sapiens é um homo musicus, e que musicalidade é uma habilidade inata que todo Homo sapiens possui, e o Gregório diz, não é uma habilidade só para a gente tocar pandeiro, tocar piano, tocar violão, mas é uma habilidade, mais uma habilidade humana, que o permite a integração com o mundo. Então, é o que ele está explicando de outra maneira. Gary Ansdell não vem de Gregório Queiroz, Gregório Queiroz não veio de Gary Ansdell, apesar de se influenciarem. Mas o que o Gary Ansdell está falando aqui é, em outras palavras, o que o Gregório complementou em Zucker Candle. Os A dois música da mesma fonte, né? é a mesma, claro. E aí, Marina, a gente está falando, vai me interrompendo, a Greg também, a gente vai falando desse núcleo. Quando alguém pergunta para nós, e eu falo muito para os meus estagiários, amanhã vocês vão estar longe daquele CD, e lindo com a vida própria de vocês e tal, e alguém vira para vocês na cidade de vocês, o que é ser músico centrado, hein? Eu acho que isso repercute em vários de nós. E ser músico centrado não é ser Kenegan, não é ser André Brandalize, não é ser Gregório Queiroz, não é ser Marina Freire, Carolina Velo. O que é? Por que tu é músico centrado? Então, o que nos homogeneiza é justamente essa crença de haver uma grande potência na música, que afeta, que impacta a nossa musicalidade, e que musicalidade é um elemento, não só para tocar instrumento, também pode, mas é um elemento que nos integra no mundo, flexibilizando a Conditioned Child. E aí ele está usando aqui um termo que eu e o Gregório não usamos muito, que é estrutura. Quem é que usa estrutura? Kenegan. Então aí vem as sutilezas nas diferenças. Todos nós sentimos, mais do que pensamos, sentimos o mesmo fenômeno. Por que o Gregório diz lá que em 2000 ele chegou em Porto Alegre inquieto? Ele já tinha feito formação, mas estava incomodado, não tinha encontrado ainda. Quando ele conheceu o Edward, fechou. Bom, André, é interessante, eu acho que esclarecer desde da live de agosto, né? Que isso que você está dizendo, que é lindo, que a gente sente em comum, que a gente vive, experiencia no nosso set em comum, o que nos faz musicocentrados, aí você está dizendo do paradigma musicocentrado, né? Porque isso está em comum aí com o Ansdell, né? Que é o tema de hoje. E o Ansdell nem conhece o modelo de musicoterapia musicocentrada, pensando como paradigma. Exato. E quem de nós não se arrepiou, não chorou, não se emocionou com Colin Lee e o Francis? Colin Lee, Francis e música, entende? Quem não se emocionou de nós aqui? Quem não acredita naquilo? Quem já não sentiu aquilo? É isso que nos faz músicos centrados, né? E aí cada um vai aplicar sua musicocentrividade, mesmo que Gregório se alie muito ao que eu proponho no modelo, como triângulo, como fragmentos de tema clínico, monitoramento, análise. Carol Veloso, Christian Engel, Cristiane, Marina pode aplicar sua musicocentralidade, parte Nordorf Robbins, parte Brandalismo. Aí cada um vai aplicar a sua musicocentrividade baseado em todas as fontes músico-centradas e também de desenvolvimento. Eu vou fazer uma live com o Gregório que eu tenho certeza vai ser arrepiante. Musicoterapia e espiritualidade. Né? São elementos que a gente acrescenta nessa crença nossa
do potencial da música, da musicalidade, e que, a meu ver, e acho que é o teu também, Marina, Gregório, eu tenho certeza, muito nos individualiza a maneira que aqui a gente debate, a maneira que aqui a gente apresenta os casos clínicos, não é a mesma maneira que um psicólogo que toca violão faz, que um TO que toca violão faz. É isso. Eu extraí desse livro, que é uma coletânea de casos clínicos, eu extraí um caso clínico, para não me alongar, com o piano do Gary Ansdell, que aí vem as surpresinhas que eu queria falar, porque agora eu falei, nós chegamos até aqui não à toa, já encontramos só na fala um monte de pontos em comum conosco, com Colin Lee, com Ken Hagen. Agora a gente vai ouvir a música. Emanuela, uma pessoa com síndrome de Down, veio para Londres refugiada da guerra com a mãe, 55 anos. Então ela tem um sotaque carregado. Processo que durou 2 anos e meio. Em era o apelido. Recusava-se a sair. Então era atendida em um lar onde morava com mais 4 mulheres que apresentavam dificuldades de aprendizagem. Levava um tempo até ela reconhecer Ansdell antes de cada sessão, mas a equipe dizia que ela perguntava sobre a musicoterapia e sobre o musicoterapeuta. Oi, Em. Vai embora. Essa não parece ser umas boas-vindas para mim. Eu sei, eu não quero. Vou chamar a polícia. Mas eu pensei que tivesse tido uma boa experiência na semana passada. Eu odeio Gary. Odeio música, odeio. Querida, podemos só tocar um pouquinho? Não, é bobagem. Não vou tocar. Eu já adorei a seguinte, né, Carol? Não é tria, é uma fofinha, vou te apertar. Seguinte, vou pegar uns instrumentos, então eu vou tocar para ti. Ok. A gente teve até só um parênteses bem rapidinho, assim, um menino que ficou, estagnou ali na sala de espera. E ele disse, já era um paciente nosso, assim, muito vinculado comigo, mas ali ele estava com uma dor, Aí ele disse que não queria e verbalizou que ele não queria. E eu disse, eu também, eu saí dizendo, eu também não quero. Hoje eu não estou legal. Eu também não quero. Então eu conectei ali, né? Eu não quero. Vamos entrar e falar para a Carol que nem eu nem tu, que hoje não vai ter música. Nem eu nem tu, fechou. E a gente começou a criar um tema com a Carol sobre nós dois não queremos música, e a sessão toda foi sobre a gente não querer música e musicoterapia, com o tema clínico de nós não queremos música hoje, Carol. Foi lindo, foi lindo. A rejeição, entendi, era parte do drama inevitável. Nesse específico caso clínico, M era uma pessoa fora da música e outra na música. Geralmente, sua resposta a Hello Song era Hello, hello, Emanuela. Cala a boca. No, Gary, no. Não vou tocar, não mereço isso. Merece sim, Em. Com o canto do olho, eu percebia que a fisionomia de Em ia ao longo da música flexibilizando. Que lindo isso. A música estava derretendo, melting, no termo do Gary Ansdell, derretendo a resistência. Olha Music Child aqui. Após a Hello Song, Ansdell geralmente iniciava uma improvisação, gostava de tipos particulares de música, música dançante judaica, estimulava sua dança e vocalização, às vezes vocalizava porque a fala não é muito compreensível, em Yiddish. Para quem não sabe, Yiddish é um tipo um dialeto de comunidade judaica. Né? Eventualmente, seu pé percutia e batia palmas. E Ansdell a seguia. Então, apresentava muita resistência, mas, ao mesmo tempo, perguntava na semana quando é que a musicoterapia,
quando é que é o Gary aparecia, ela, eu odeio o Gary, eu não vou tocar, tal, né? Vamos ouvir, então, um primeiro fragmento. Ponham os fones, tá? Ponham os fones, porque realmente o meu volume está no máximo aqui e é baixinho. Hello. Deixa eu tocar. Hello, hello, Emanuela. Lá bemol, Fá, Lá bemol, Fá, Ré, Mi, Fá, Lá. E eu não vou interromper a gravação, mas ele faz. Hello, hello, Emanuela. Volta. Hello, hello, Emanuela. E agora é lindo. Hello, hello, Emanuela. Então, galera, qual é o tom que nós estamos? Ré bemol maior. Ré bemol maior, exatamente o tom de. Ah, que surpresinha para ti, Gregório. Que lindo, que lindo, que lindo. E ele quase sempre deixa a melodia em aberto, né? Só tem uma frase que ele vai para a tônica, mas ele está sempre tentando deixar a melodia A aberta. primeira frase ele abre, a segunda ele chega no. É lindo, né, Marina? A gente tem que, olha que papo singular que a gente tem aqui estudando um caso clínico, porque aqui está aberto. Emanuela, que é aqui. Depois ele vai dizer para ela, ele vai que nem o com Edward, ele vai Edward, hello. Por que que veio não veio? A tônica não veio do Edward, veio do baixo do piano da mão esquerda do Paul, lembram? Edward, hello, hello, hello. E é o que ele fez aqui. Nela abriu agora. Hello, hello, Emanuela, casa. E agora ele vai subir a oitava que nem o Paul fez com o Edward, quando o Edward começou a regular e trazer o AO nas escalas brincando, né? Os gritinhos e tal. E aí ele faz Emanuela. Eu chamei de surpresinha e disse que ia explicar. Porque quando a gente identifica, agora eu vou botar ele tocando, e a voz dele, que é muito bonita, assim, a gente reconhece Gregório, Marina, a gente reconhece o Paul ali, né? A gente conhece essa base muito sólida da segunda geração. E não esqueçam, nem Colin Lee, nem Ken Hagan, nem Alan Turing e nem Gary Ansel estudaram com o Paul. Eles têm uma baita influência de Sybil Beresford Pierce, lá da Northrop Robbins britânica, e tem uma Clive na Northrop Robbins de Nova York, e também de Rachel Vernon. Mas esses caras, de novo, que nem nós, chegam nesse mundo com as suas musicalidades e se identificam com o paradigma esse. O que é isso desse Edward que a gente vai buscar esse choro? O que é a minha paciente chorando em Lá menor? O que é o Gabriel me usando para emergir queixa? Não é uma piada isso. É algo muito sério que a gente está unindo. Então, musicalmente, a gente já tinha ali no texto inicial identificado esses padrões muito similares, e agora a gente encontrou na música algo que, para mim, é quase Gregório, é quase o Edward, esse tema aí, né? Vamos lá.
repete. Eu não sei vocês, eu me arrepio aqui. Emanuela. Olha as vocalizações dela ali que não são compreensíveis, né? Repousa. E fica rodando nesse ré bemol, né? Fica, né? É o Edward. É o Edward. Que tal tocar tambor, Anne? Não, não vou tocar tambor hoje, vai embora. Enzo posicionava as baquetas no tambor e continuava a tocar, seguindo qualquer gesto da Anne, cuidando para não desafiá-la. Bem importante isso, né? Qual é o limite? É a gente não estressar o nosso paciente, né? Pô, a gente está falando aqui de um caso clínico aí relatado no livro de 95 que a gente está dizendo, bah, como a gente escutou 1961. Então é realmente um legado que a gente está passando para frente, que a gente está unindo pecinhas. É isso aí. Que robustez, que robustez. É uma árvore genealógica músico-centrado. O André, só que eu queria completar que essa valorização da terça menor descendente, né? 5, 5, 3, não só do Hello do Edward, mas eu entendo essa terça menor como arquetípica, né? Em todas as culturas, nas canções de Niná, os gritos de guerra, eles, é, 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 é da raiz da nossa musicalidade nata. Então, Marina, agora tu tá trazendo para a live 26, exploração 2, exploração 3, exploração 14. A gente está unindo tudo. Tá perfeito o que tu tá falando. E não à toa a gente está conectado, porque eu e a Marina não conversamos no processo do senhor em coma. A coisa que eu quero trazer para vocês, a gente vai escutar ela só conseguiu trazer um tema. Só tem uma terça, o resto tudo é grau conjunto. Então, tu está totalmente certa dessas questões arquetípicas sonoras. Mas isso o que tem a ver? A gente vai escutar esses casos clínicos todos e daí que a gente acrescenta na nossa musicalidade clínica, não é? Quando a gente está compondo temas clínicos, o que nos vem? A gente tem que tomar decisões. É isso? A chegada ao tambor, Ensdal tratou como uma surpresa e não como uma vitória. Quando começava a tocar, podia fazê-lo por 30 minutos sem parar. Porém, seu toque era limitado e poderia permanecer com alguns acelerando, ou acelerandi, no mesmo padrão. Ensdal objetivava contactar com o padrão para oferecer experiências de mutualidade. Depois tentava propor novos padrões, diminuendos, mudanças de compasso, fortes fraseados, pausas em seu toque. Para a minha equipe, como a gente fala disso, Marina? Um paciente tocando tambor. Hoje aconteceu de manhã, né, Cris? Cristiano, não sei se está aí. O menino, claramente, com autonomia, pede o xilofone. Mas a percussão dele, não só em termos de intensidade, abafava o piano do Cris e a voz do terapeuta, como o padrão rítmico era de zona de conforto. Então o menino estava tocando, autonomia de escolher, mas para se isolar. Então, musicalmente, a gente fez, entre aspas, desafios, mudança de andamento, movimento harmônico, né? E estamos descobrindo outra coisa nos estágios. Muito, muito, muito comum, 3 vezes eu falei muito, na prática da improvisação vocal,
do estudante de musicoterapia se agarrar num tema vocal, melódico, que é sua zona de conforto. A equipe do ICD faz um trabalho bastante intenso de Cris hoje sobe tom, inverte acorde, usa cadências deceptivas, ao invés de cadência perfeita, começa a bater em cadência plagal para convidar a musicalidade do estudante, do estagiário, para ir para outros lugares melódicos. Ah, mas que tem a gente cantar uma melodia que está afinada? Tudo que a Marina acabou de falar. Não é à toa que a gente escolhe determinados intervalos, não é à toa que a gente vai para determinados lugares. Isso é musicalidade clínica, esse é o nosso material de trabalho, pelo menos músico centrado. A gente não brinca de melodia, melodia é sério para a gente. Vamos escutar então outro trecho? Não à toa, não está escrito aqui no livro, mas como eu analisei, a gente tem ali então Ré bemol, agora a gente vai ter Ré bemol menor, e tem uma variação que ele propõe aqui, que, bom, eu não vou falar agora, que eu fiz uma leitura geral, vamos ver se vocês concordam, vamos embora. É lindo. Me lembrei de ti, Cris. Acho muito pianística essa peça. Muito pianística. Me lembrou as danças húngaras de Brahms. Eu imaginava que tu, Gregório, pudessem trazer algo assim. Eu achei bem interessante, que eu acho que Paul também faz muito. Quando está no tom, quando tá num andamento mais lento, usa o tom maior, e quando no andamento mais rápido, usa o tom menor, que quebra um pouco uma expectativa cultural que a gente tem de um menor é triste, é mais lento, e o maior. Não, claro. Uhum. Não, e tem uma coisa no fraseado aqui que me impacta, né? Né? Que esse estilo, a meu ver, aí a gente entra de novo nos arquétipos. Entra também na exploração 4, quando o Paul diz, mas da onde que o musicoterapeuta só pensa em trabalhar com o repertório da onde a criança vem? Né? Piano muito Paul Nordorf. Num grito dela, ele força a música, né? Força a música. É muito sensível. Bonito é. Que tal tocar o prato agora? Não, não, não. Sim.
Fiz uso de uma das maiores habilidades da música, ser capaz de dizer coisas diferentes ao mesmo tempo, sem ser contraditória. E o corpo mexia, dançava. Eventualmente, nossas vozes ecoavam juntas. Aconteceu agora, né? A maneira que música, obviamente, acessava as memórias de seu passado e de sua cultura eram aspectos de como a música a mobilizava. Como a auxiliava a alcançar alegria e liberdade frente às restrições causadas pelos medos e rituais que tomavam conta de sua vida. Ó. Então fica esse tema, né? Só que ele não faz isso, eu fiz isso. Querem comentar alguma coisa sobre isso? Então a gente tem... Carol tá dançando ali, André, você perdeu. Isso. Então a gente tem... Desculpe ali, eu pulei, eu volto ali depois. A gente tem um primeiro fragmento que nos remeteu a essas surpresinhas, Gregório. Um primeiro fragmento que nos remeteu muito claramente ao ré bemol lá do Edward, só que com distribuições intervalares diferentes. A segunda foi aquela dança muito pianística. E o terceiro aqui me remeteu ao Terry. Ao Terry com uma escala Middle Eastern ou bizantina, se a gente quiser, né? Com essas provocações, assim. Ele não faz o rasgueado, né? Acho que não dá para fazer ele no piano, mas quando eu estava tirando aqui, me veio esse rasgueado que eu acho que fecha, né? Terminar de ver o fragmento, de ouvir. Eu não entendi, André, se tudo é da mesma sessão? São várias sessões. Ele fala quais sessões? São sessões diferentes. Assim, são sessões, mas ele não diz qual sessão é. Okay. Ele vai trazendo esses elementos, né? Esses exemplos. Bem provocativo, né? Bora. Então, deixa eu... E ele usa, né, André, o andamento que parece que é ela que está tocando o tambor, né? Claro. Mesmo na outra que ele estava cantando a voz assim bem alongada, né? Notas bem longas na voz, mas no baixo ou em algum outro momento no piano ele mantém esse andamento dela. Tu não ouve o timbre do Paul? Não. Lembra? Ele né, Greg? Ele inclusive ele imposta a voz. Isso, eu acho bem impostado a voz. Lá.
Ele faz um Paul Nordorf da vida, né? Essa foi, desculpe, Paul Nordorf, desculpe, onde quer que esteja. Faz uma influência vocal, assim. Eu ouço o Paul Nordorf. E o Terry também bate tambor, lembra, Marina? O Terry bate, Where is Terry? E, de repente, o Terry começa a acelerar e o piano do Paul responde a isso também. Muito similar. Por isso que eu falei para o Gregório, que bacana. Vai estar aqui, assim, várias surpresinhas e, de novo, a intenção. Vamos unindo as peças do quebra-cabeça. Né? Tá aí a segunda geração de praticantes músicos centrados. Como muitos de nós, apresentava medos genuínos do que desejava e isolava-se em hábitos de rejeição. Até o final, com M, tinha momentos de rejeição. Mas sempre perguntava por mim e frustrava-se quando não havia sessão. Essa é muito boa agora. Inclusive, uma vez, eu pensando que ela não tinha muito a noção de tempo, e fui numa quinta-feira. E ela vai embora, Gary. Te vejo amanhã, na sexta. As sessões eram na sexta. Ela mandou embora, assim, e aí com razão, né? Porque o que estou fazendo aqui hoje? Então tá, vamos ouvir a quarta, aquela. Mi bemol menor. A gente tem Ré bemol lá em cima, Ré bemol menor, Lá bemol, Mi bemol menor. Goodbye Song, agora em Ré bemol de novo. E vou ler antes da Goodbye Song. Olha que bonito isso aqui. Com Emanuela não houve grandes mudanças musicais, assim como não houve grandes mudanças em seu desenvolvimento. Acredito que a Em encontrou, porém, uma certa medida de liberdade. Não por ir além de suas limitações, mas poder expandir-se mesmo assim. A essência do processo com Em não foi mudança de semana a semana, mas transformações que ocorriam enquanto a música durava. Eu achei muito bonita essa conclusão, porque, de novo, a gente desmistifica a música e a musicoterapia sempre assim, sempre Disney, sempre final feliz, sempre. E não sei se vocês lembram que Terry não termina com fogos de artifício. Terry, inclusive, a gente um pouco cria uma expectativa, porque eu não sei se vocês lembram que a música final que eu e o Gregório apresentamos de Terry é Something is Going to Happen. E Something is Going to Happen para Audrey, que antecede, é uma glória, né? É uma glória, nos arrepia, né? Nos emocionou a todos de uma forma similar ao Francis, de tão grandioso que é aquele caso clínico. Mas a gente não tem que valorizar só o caso clínico grandioso, né? Ou, melhor, é grandioso também isso que o Gary falou sobre a Em. Durante a música, pelo menos, ela experienciou doses de liberdade. A Em mudou muito, desenvolveu-se, uma mulher de 55 anos. Não parece. Mas, dentro da música, ela vivenciou liberdades. Eu acho lindo. Goodbye Song. Ela conhece e canta com prazer. Senta no piano ao lado direito do terapeuta e até o final do fragmento escuta-se Emanuela tocando no agudo do piano.
ela fala baixinho, mas termina, ela diz para ele, thank you very much. Ele diz, thank you, Em. É lindo. É lindo. Eu acho uma coisa maravilhosa, André, é que a melodia não termina na tônica, termina na terça, me parece. É, Goodbye. mesmo que o acorde vá para a tônica, né? Mas aí Ah, ele não fechou, deixa esse sentimento, essa emoção em aberto, me parece. Deixa viver ela. assim acontece, só um pouquinho se eu conseguir pegar rapidão aqui. Assim acontece, tu está falando uma coisa bem importante, porque assim acontece também com o Terry. E, O acorde resolve, mas a melodia não. Ou seja, isso é muito característica, parece, assim, de algumas improvisações do Orloff Robbins, né? e é proposital, né? É uma intenção clínica, e eu É uma acho uma intenção intenção clínica. tão simples da gente fazer, ó, mesmo que seu acorde encerre na tônica, faz a melodia na terça ou na quinta, que Isso, é, dá super certo, abre e valoriza aquela experiência. exato. Vou ter que mudar aqui rapidinho, pelo tempo. Vocês vão conhecer o Hergy. Hergy. Hergy, por que para mim é importante eu selecionei? Porque, não sei se algum de vocês já tinha lido Music for Life, mas quando eu li há muito tempo, foi algo que, quando eu me deparei com esse caso clínico, e agora eu estou mais maduro e trazendo para a live de uma outra maneira, eu detalhei, eu traduzi todo o caso. Antes eu tinha lido, tinha estudado, e tinha me impactado a ponto de, quando de repente, assim, papo no bar, puf, sobre musicoterapia, aquelas coisas que tu quer encerrar de uma vez o papo, né? Aí eu dizia, não, mas a gente pode tirar pessoas do coma. E aí a pessoa que está naquele negócio, tá, vamos tomar cerveja, beleza, vamos tomar cerveja. Então ali eu já, dava uma porrada, assim, e foi muito bacana a oportunidade de agora esmiuçar, né? E gostei mais ainda, vou usar mais ainda. Caso clínico descrito na tese de doutorado da doutora Dagmar Gustov. Esse processo ocorreu na UTI da Clínica Universitária de Münster, Alemanha. Eu li para vocês o Gary Ansel dá aula em vários lugares, inclusive em alguma universidade na Alemanha. Então, ele deve ter sido colega também em algum lugar da doutora Gustov, né? E não à toa ele traz, a gente está falando de Gary Ansel, mas eu trouxe do livro dele, porque para mim é muito significativo estar o Gary Ansel aí dentro, né? E interessante, André, saber que a Dagmar, não sei como é que fala, Dagmar, ela tem a formação Northrop Robbins também, do Centro Northrop Robbins de Londres, né? Ela vem com essa bagagem. Perfeito. Herdy estava internado na UTI de um grande hospital. Seu estado contrastava com os ruídos das máquinas, bem importante isso, e das luzes ofuscantes do local. Eu tentei traduzir assim tudo para colocar a gente nesse ambiente, né? Ao redor dele, pessoas usando luvas e máscaras verdes. Depois de um mês em coma, sua condição piorava. Esposa e filho me descreveram o que podia tê-lo levado a esse estado. Era um homem de negócios bem-sucedido, adorava viajar, não ouvia muita música e era obcecado por notícias. Ouvia 3 vezes ao dia. Seu problema de saúde iniciara 2 anos antes e culminou com ataques cardíacos. Um mês depois do segundo ataque cardíaco, recebeu um marca-passo. Seguiu-se falha nos rins e trombose no pulmão. Em julho de 90, passou por um transplante cardíaco. Estava recuperando-se e entrou em coma. Não fazia contato com ninguém e recebeu gradação 3 da escala de coma de Glasgow Coma Scale, indicando não haver resposta para estímulo auditivo e de dor. Perguntei à equipe se eu podia ficar, Dr. Gustov. Perguntei à equipe se eu podia ficar um pouco a sós com ele e se após a sessão de musicoterapia poderiam deixá-lo quieto e sem medicação.
o tanto que fosse possível. Então expliquei a ele quem eu era e que, se ele quisesse, eu poderia cantar um pouco. A primeira vez que eu cantei para ele, direcionou sua cabeça em minha direção, mas não abriu os olhos. Parecia estar me ouvindo. Após 6 minutos, através de seus gestos, percebi que indicava um obrigado. Durante as 13 sessões que fizemos, somente houve um tema, que extraí de um hino, uma melodia simples em ré menor. Aprendi, olha que bacaninho, que o simples é caminho importante para alguém nessa condição. Várias famílias já me trouxeram áudios entendendo que os familiares gostariam. Na prática, recebi deles indicação de rejeição, porém indicações de desejarem o canto. A qualidade e a potência da música devem conectar com o estado do paciente. Inicio com o ritmo de respiração e pulso. Logo, agora não são mais máquinas em contato com a respiração do paciente, mas uma pessoa em simpatia com ela. A melodia adiciona experiência humana singular. A pessoa em coma, limitada em sua capacidade cognitiva de dar sentido à linguagem verbal, parece manter a capacidade de dar significado ao material musical. Lembro sempre do Greg pontuando, vindo de Zucker, do fato da música ter o potencial de unir. O tema simples que canto e repito faz contraste com o ambiente onde está o paciente no UTI, dominado por ruídos aleatórios, sem sentido e desumano do maquinário. Eu vou colocar para vocês o único fragmento que há desse caso, e é muito sensível, porque ela mantém os ruídos da sala e o canto dela. Então, vocês tentem se colocar a partir desse ambiente que eu mostrei para vocês aqui. Vamos ouvir a Dagmar cantando. Singen wieder so, wie sie atmen. Vocês ouviram ao fundo as máquinas. Depois de um mês não contactando com nada e com ninguém, Herdi faz sua primeira reação ao canto. Durante as primeiras sessões, mantive o mesmo na música. Tempo lento, com fraseado claro, de um curto tema melódico. O fraseado era conectado ao tempo da respiração de Herdi e minha. Eventualmente percebia mudanças sutis em seu ritmo, como se me perguntasse: será que ela está comigo? Isso ficou claro na sessão 4, quando ele claramente começou a respirar em frases. Olha a inspiração para a gente fazer trabalhos com essa condição, pessoal. Durante pausas, ele segurava a respiração e voltava a respirar, seguindo a continuidade do fraseado do meu canto. Esse foi o começo do nosso contato musical e pessoal. Diálogos iniciaram da maneira que era possível a ele.
Noto que, com a intenção de fazer contato com pessoas em coma, é comum que médicos, enfermeiras e familiares gritem ordens aos pacientes. Abra os olhos, podes me ouvir? Com a intenção de sermos entendidos, por vezes esquecemos que como comunicamos é mais importante do que comunicamos. Isso tem a ver com ritmo e inflexão, mais do que com volume. Herdy permaneceu no nível 3 de da Glasgow Coma Scale. Nesse período, sua esposa começou a encontrar dificuldades em aceitá-lo nesse estado. O homem forte e capaz encontrava-se agora dependente, fraco e passivo. Pedia por alguma reação e pressionava de certa maneira a equipe. Sentia que, apesar de sua condição, havia uma pessoa lá que podia ser contactada. Chorava e conversávamos sobre como, da sua maneira, ela poderia estar com ele. Na sessão seguinte, sua filha compareceu e, pela primeira vez, não fez contato vocal comigo. Desculpe, contato visual comigo. Repito. Na sessão seguinte, sua filha compareceu e, pela primeira vez, ele fez contato visual comigo. A partir desse momento, a equipe solicitou que as sessões fossem gravadas. Na sessão 7, ele apertou a minha mão quando cantei para ele e moveu sua mão esquerda de maneira claramente intencional. Indicava que não queria que eu fosse embora e nossa relação intensificou-se. A relação com a musicoterapeuta se intensificou. Uma pessoa em coma intensificou a relação terapêutica. Só faltou ela dizer com ela e com a música, né? Porém, estava ficando mais fraco. A equipe ainda defensiva no sentido de que não parecia haver resposta de Herdy às medicações de última geração, mas ao trabalho de uma musicoterapeuta que somente, entre aspas, cantava. Pediram-me sugestões e eu repetia o que sugeria a esposa, que não focassem em exigir respostas, testes, mas que pedissem delicadamente que eles ajudassem. A partir daí, as enfermeiras começaram a me imitar e a realizar toques em Herdy, não somente por razões técnicas, mas pelo contato em si. Eu costumo comentar isso em aula, como o musicoterapeuta tem a faca e o queijo na mão, né, a oportunidade para justamente humanizar esse lugar. Né? Quer dizer, as enfermeiras, então, observando as respostas, chegaram mais perto e começaram a imitar a musicoterapeuta, e o contato passou a ser mais humano e menos técnico. Através do que presenciavam em musicoterapia, passaram a ter mais esperança na recuperação de Herdy. Antes da sessão 10, eu encontrei com a esposa de Herdy, que me disse ter dito a ele que eu vinha e que ele teria sorrido. Quando encontrei e disse oi, ele realmente sorriu. A partir da sessão 11, começou realmente a despertar-se. Começava a demonstrar seus interesses através de gestos. Passava claramente a participar da música, tanto fraseando com sua respiração como regendo com seu braço. Sua fisionomia demonstrava concentração e prazer. Na sessão 12, Herdy segurou minha mão e colocou no meio do meu peito. Era sexta-feira e eu tive uma sensação que seria a última vez que trabalharia dessa maneira. Estava certo. Na segunda, eu o encontrei sentado na cama. Sorriu e esboçou um hello. Agora podia ler as cartas, escrever perguntas e respostas e, claro, perguntar sobre os resultados da Bolsa de Valores. Nesse dia, somente conversamos. Comentei que meu projeto estava chegando ao fim e que deixaria o hospital em alguns dias. Porém, sentia que necessitávamos de uma resolução puramente musical para nossa relação. Tocarmos e não falarmos. No dia seguinte, trouxe um instrumento de cordas afinado em pentatônica. Herdy tocou e eu cantei. Fizemos belo compartilhamento. Antes de receber alta, deu uma entrevista à psicóloga e disse: agora é fala do Herdy. Depois da cirurgia, me sentia em um campo de batalha da Idade Média. Foi depois da batalha que minha esposa e alguns soldados me queriam morto. Procuravam por alguém vivo no campo de batalha para matá-los. Eu pensei que eu morreria.
O momento onde tudo mudou foi quando eu ouvi a música pela primeira vez. A música era linda. No primeiro momento, eu não a reconheci como uma voz, mas como um instrumento de sopro medieval. Mas depois eu percebi que era uma voz, que havia uma pessoa ali. Havia alguém que não desejava me matar. Lembro-me de pensar, a vida, há mais do que o que eu estou percebendo como batalha. Há alguém que quer que eu sobreviva. E não somente isso, está me ajudando a conectar com a vida. Mas toda vez que alguém gritava comigo, eu retornava à ideia de que ia morrer. Era uma luta para tentar fazer algo e de repente gritos de abra os olhos, faça isso e aquilo. Isso me fazia pensar, não faço parte desse circo. Decidi não responder ou não responder naqueles momentos. As máquinas do quarto eu sentia como bombas e armas. Mas a música eu pensava, era a minha música. Decidi viver quando eu a ouvi pela primeira vez. Dagmar, sabe-se que pessoas em coma podem experienciar estados de quase psicose, o que pode explicar as percepções de campo de batalha do Herdi. De qualquer forma, me parece muito conectado com o ambiente onde estava inserido. Em coma, a pessoa encontra-se desorientada em termos de tempo e espaço. O ambiente de uma UTI não contribui para essa orientação. O ruído das máquinas e a falta de contato íntimo favoreceram a percepção de ser perseguido, de tudo estar sendo difícil e a vontade de escapar, mesmo que através da morte. O canto, ao contrário, fora a única experiência confortante e pessoal, único contato com o qual relacionou-se, que não demandava o que ele não podia oferecer. Sentiu a experiência como sendo a sua música, encontrando-se com outra pessoa em níveis físicos e emocionais. Sem fala e com limitados gestos, era a única maneira com a qual conseguia perceber que havia alguém lá. Aí eu botei entre aspas, being in e with, coisa linda, né? Alguém que o acompanhava. Mas talvez o mais importante de tudo, experienciar a música como um chamado à vida. Herdi está bem hoje e de volta ao trabalho. Costuma vir e participar de palestras minhas sobre musicoterapia contando a sua história. Manda-me enormes buquês de flores em todos os natais. Olha que bonitinho. A única chateação, diz ela, é que há tempos atrás um tabloide alemão contou a história de Herdi e a mal interpretou, chamando a história de um milagre. O que realmente foi um milagre, no entanto, foi que conseguimos estabelecer contato musical e que música foi o único fenômeno que pôde levar a mensagem a ele. 2 pontos. Viva! E assim terminamos a live 26. Que lindo, André, obrigada. Nossa, esse caso, esse relato é tocante, maravilhoso. Você está com, não sei como é que está seu horário, André, que você falou que você tem outro compromisso, Uhum. mas eu tenho um vídeo aqui, eu acho interessante de ver o vídeo do Herdi, se você achar que dá tempo de compartilhar, porque a gente vê ele respirando e eu acho que valeria a pena compartilhar. Ele é um vídeo longo? Deixa eu achar aqui, tem 2 minutos e 38 segundos. Vamos colocar o vídeo, claro que vamos colocar o vídeo, depois a gente se despede, então. Óbvio. Pode. E o que eu acho interessante de perceber também, eu tive a oportunidade de... Vou falando enquanto eu ponho para compartilhar, para não atrasar. Eu tive a oportunidade de estudar esse caso com o Alan Turing, com a Rachel Verne, durante a minha formação na Northrop Robbins. E uma coisa que eu acho bem interessante é perceber, se depois o pessoal vê a live de novo e vê ouvir o áudio completo, né, que o André passa, que mesmo que ela esteja em Ré menor, ela usa muito a referência do Si bemol,
Então, ela transita ali entre o Ré menor e um Si lídio, Si bemol lídio, né? Que eu acho que o lídio traz essa flauta no campo de batalha, sabe? Eu acho que combina bastante. Faz sentido para mim ser um lídio. Mas eu vou colocar aqui, e aí a gente encerra. Ai, ai, ai. Por isso que a gente veio a ser musicoterapeuta, né? Por isso. Obrigado, Marina. Obrigado, Marina. Obrigada a você, André. Obrigado, Obrigada a Gregório. todos. Beijo para todo mundo. Eu acho que até domingo a live 26 está no ar também. Linda live. Tchau. Obrigada, Logo, Craig. Beijo.